material de elevada CN, nesse tempo, e que diverge completamente do sistema natural, eu estou colocando muito carbono. Micro-organismo que está aqui embaixo vai querer consumir esse carbono, vai crescer, vai multiplicar. Então, se a gente fizer assim, uma escala de disponibilidade de carbono, eu vou pegar com essa cor aqui, meio de bull quando foge. Então, quando a aveia está viva, alguém pediu palavra? Não, né? Quando a aveia... Sim, fui eu, professora. Pode falar. Sobre a planta se transformar em palha, qualquer planta ela pode se transformar em palha? Ou eu pensava que eram só algumas específicas que se transformavam em palha. Então, aqui você está levantando uma questão até, inclusive, de nomenclatura, sabe? A gente, por exemplo, eu trato palha de ervilhaca, fica meio estranho, né? Normalmente, na questão nomenclatura, português, palha a gente relaciona normalmente a gramíneas. Mas talvez talvez uma forma melhor de eu me comunicar seria falar em mulching, né? Mulching, que é aquela cobertura de uma floresta, que é aquele material que está sob o solo, tá, Valentina? Então, quando eu estou usando a palavra palha, eu estou fazendo mais ou menos nesse conceito de que é um material que eu passei um herbicida, eu passei um rolo faca e esse material foi depositado sob o solo, ou seja, é um material morto. Não é mais uma planta vegetando, tá bem? Tá bem, obrigada. Imagina. Júlio, por favor, pode falar. Então, qual seria uma diferença, falando nesse caso de serrapilheira e palha, ou mulch? Qual seria uma diferença? Vamos dizer, no sistema de plantio direto, pode ver que a gente sempre se manifesta falando assim, sistema de plantio direto na palha. Aí, quando você está falando sistema de plantio direto na palha, você está usando a palha como um sinônimo do que você falou agora, Júlio. Serrapilheira, mulching, ok? Então, é uma forma errada, provavelmente, mas a gente, no coloquial, trata a serrapilheira como palha aqui no Brasil, tá? Então, é sistema de plantio. Pode ser a palhada de uma ervilhaca, por exemplo. Fica estranho, né? Mas é o que a gente trata, tá? É um material morto que tem elevada CN. Quando eu coloquei, então, eu começo com essa escalinha aqui, ó, gente. Deixa eu engrossar aqui só. Vejam aqui, carbono. Tem baixo carbono. O que está acontecendo com o meu carbono quando morre? Eu aumento o carbono. Tá aí todo mundo? Concorda comigo? Tá? Sim. Agora, o que acontece? Vamos pôr nosso micro-organismo de cor azul. Nosso micro-organismo, coitadinho, também está aqui baixo, porque ele tinha pouco carbono. O que acontece a partir do momento que eu mato a planta? Eu aumento a população, porque eu estou oferecendo carbono, se não houver um limitante. Mas agora, o que acontece com o nitrato e o amônio? Vamos dizer que aqui até eu tenho um nível elevado, tá? Opa, peguei uma cor, mesma cor. Mas o que vai acontecer com o meu nitrato e amônio? Aqui ele vem... Lixiviação ou desnitrificação? Não. O que vai acontecer nesse caso, Emanuel? Mas foi bom você falar de lixiviação e desnitrificação. O que acontece aqui com isso? Imobilizado. Imobilizado. Porque ele passa a fazer parte do quê? Ele passa a fazer parte do corpo do micro-organismo. Certo? Então, vejam, quando ocorre esse aumento aqui de micro-organismo, porque aumentei a oferta de carbono, ele vai ser acompanhado de uma diminuição do N mineral, que passa a fazer parte do corpo do micro-organismo. Então, o micro-organismo puxou carbono para ele. Desculpe, vou melhorar. O micro-organismo consumiu o carbono, só que o carbono não fica no corpo dele, por quê? Porque o carbono
vai ser liberado na forma de CO2, mas ele puxou esse carbono aqui para pegar energia, ok? Então, ele pegou energia. Vai fazer o quê? Vai liberar CO2, que veio do carbono que era da planta, né? Então, essa planta que tinha carbono, o carbono que estava na planta que ele consumiu, vai ser liberado via CO2. E o que vai acontecer com o nitrato que estava no solo? Vai ficar imobilizado aqui. Só que ele não vai ser mais nitrato e amônio, que são as formas que tanto a planta quanto o micro-organismo absorvem. Ele vai se transformar em um aminoácido, que nada mais é que um carbono ligado a uma amina. Quem que ergueu a mão, Valentina, por favor, pode falar? Eu só queria esclarecer aqui minha dúvida. Na linha azul, ele aumenta a quantidade de carbono para a população. Isso. É isso? Não, é micro-organismo, desculpe. Para os micro-organismos, tá bom. E a linha amarela, então, é o quê? É o carbono da planta que foi depositada sobre o solo, que você perguntou, lembra? A palhada que caiu sobre o solo, tá? Ela está caindo com bastante carbono. Então, quando a palhada cai sobre o solo, eu fiz uma ação agronômica, que eu matei a minha planta, que eu matei a aveia, joguei herbicida, ou passei um rolo faca, matou a planta, acontece o quê? Bastante carbono, que é a linha marrom. Aumentou a oferta de carbono, a população, que é a linha azul, cresce de micro-organismo. Para ela crescer, ela precisa consumir nitrato e amônio, que é essa linha, que está no solo, tá, Valentina? Então, então nitrato e amônio é o que vai diminuir no solo. Vai diminuir no solo, porque vai ficar temporariamente imobilizado no corpo do micro-organismo. Então, quando eu perguntei para vocês ali o que é imobilização temporária de nitrogênio, é uma imobilização, porque que ela ocorre também, provocada quando materiais de elevada CN são adicionados ao solo, o micro-organismo, não tendo nitrogênio suficiente no material que ele está consumindo, ele vai passar a buscar nitrogênio de formas alternativas. Como o micro-organismo é um elemento autotrófico, quer dizer, ele pode produzir proteína a partir de fontes minerais, ele consegue consumir nitrato e amônio para produzir sua própria proteína. Nós não temos como produzir, por exemplo, o ser humano não vai conseguir produzir proteína a partir de nitrato e amônio, não tem essa habilidade. No mundo animal, quais são os animais que, de uma forma indireta, têm a habilidade de consumir nitrato e amônio e produzir proteína? Entenderam minha pergunta? No mundo animal, bovinos, os herbívoros. Por que os herbívoros são capazes de utilizar fonte mineral de nitrogênio e transformar em proteína de uma forma indireta? Quem que é o mecanismo? Qual é o mecanismo que faz com que um bovino, por exemplo... Microbiota do rumen. A microbiota do rumen. De novo, quem que é? Nossos coleguinhas micro-organismos. Não, é isso aí. Né? De novo, são os nossos amiguinhos micro-organismos. Feito? Aí, então, tudo isso na natureza, toda essa sequência, ela não só gera ciclagem de nutrientes, né? Ela gera muito outros processos, o nitrogênio. Mas uma coisa que eu quero... Então, essa parte aqui de mobilização, tá mais ou menos entendido por que ocorre, como ocorre? Qual que é a consequência agronômica disso daqui, ó? Vamos dizer, agora eu vou colocar mais um elemento. Eu vim aqui e plantei um pezinho de milho. Onde que eu planto o pé de milho? Eu planto exatamente aqui, quando eu fiz o manejo na aveia. Peguei a cor. Eu vim e plantei um pezinho de milho, tá? Aqui.
é que vai sofrer? Qual que é a consequência agronômica da imobilização de nitrogênio para esse pé de milho que eu plantei aqui? Deficiência de nitrogênio no início do crescimento. Deficiência de nitrogênio no início do crescimento. Por quê? Porque onde que vai estar o nitrogênio? Indo todo para o micro-organismo. Então, esse nitrogênio que ele precisava aqui, ó, que ele está pedindo nitrogênio aqui, está todo imobilizado temporariamente no corpo do micro-organismo. Significa, olha, e outra coisa que é importante, imobilização temporária. Significa o quê? Que esse nitrogênio vai vir a ficar disponível novamente. Quando? Quando esse nitrogênio passa a ser, se eu estou falando que é imobilização temporária de nitrogênio, quando que esse micro-organismo vai ficar disponível novamente para essa planta de milho aqui, por exemplo? Quando acontecer a morte, né, do micro-organismo, né? E o que rege essa velocidade de morte de populações de micro-organismos? A Tem quantidade, questões físicas, químicas, né? Químicas. Questão populacional. Químicas. Onde você vai ter uma ciclagem, uma morte mais rápida, um crescimento mais rápido e, consequentemente, uma morte mais rápida. Num local que você tem alta disponibilidade de nitrogênio ou num local que você tem baixa disponibilidade de nitrogênio? Onde vai ser mais rápida a ciclagem? A morte. Em altas concentrações? Em altas concentrações de nitrogênio. Por isso que acontece o quê? Quando eu faço o manejo com a tal da ervilhaca, que é uma leguminosa, coloco a ervilhaca tem relação CN baixa, 25 para 1, então 25 átomos de carbono para 1 de nitrogênio. Ela é tão rápida essa decomposição que não tem nem imobilização. Então, plantei o milho aqui, o milho não vai ter competição pelo nitrato e amônio do solo, tá? Então, o que rege essa volta de disponibilidade do nitrogênio que está imobilizado temporariamente é, de certa forma, a relação CN. Neste caso, o que acontece nos nossos sistemas tradicionais? Agora, graças a Deus, até está voltando com que os produtores usem outras plantas antecessoras no sistema de plantio direto, mas qual é a cultura de cobertura clássica do sistema de plantio direto? No Paraná, no sudoeste, no oeste do Paraná, mesmo no Rio Grande do Sul? Aveia e azevém. Aveia e azevém. Mais ainda, aveia. E aí, aveia antes da soja, beleza, tem lógica. Agora, tem lógica aveia antes do milho? Tem lógica eu usar aveia antes do milho? Depende até o manejo que utilizar, talvez até seria interessante, mas eu entraria com outra cultura, né, por não ser uma gramínea, né? Qual condição que você classificaria como interessante, Emanuel? Eu acho que talvez um consórcio com nabo forrageiro, até com a própria ervilhaca. Mas quando que a aveia seria interessante antes do milho, por exemplo? O que vocês sugeririam? Usar aveia antes do milho, por quê? Que aí você Talvez entregaria um substrato para o micro-organismo que tem uma relação CN menor, né, nesse consórcio. Ah, tá, isso no consórcio, beleza, né? Mas é assim, por que vocês recomendariam, o que eu estou perguntando para vocês é por que vocês recomendariam aveia antes do milho? Em qual condição vocês recomendariam, fariam uso da aveia antes do milho? Uma recomendação. Pastagem, professora? Quando é pastagem... Pastagem, tudo bem, mas vamos dizer que seja um sistema de plantio direto. Samanta? Eu vi alguns produtores que aplicam ureia na palhada também, né? Isso, mas só um pouquinho. Samantha, do you want Si, talk? j'ai une question.
Ok? Oui, pendant que vous parlez de l'immobilisation de l'azote, Ok? il y a une pratique en Haïti dans les montagnes. Quand les terrains ne sont pas trop fertiles, vous m'entendez? Ok. Et les agriculteurs mettent le feu sur le terrain. Mettre Le feu. Ah oui, dans les Haïti, les agriculteurs mettent le feu, c'est ça? Si. Et... Just a second. Samienta está dizendo que lá no Haiti, quando eles têm a palhada sobre o solo, os agricultores fazem o quê? Mettre le feu. O que é? Vamos aprender francês também. O que é? Colocam fogo. Fogo. Tá? Samienta, tu peux... Ok. Donc, et puis, dans la première année, donc, vous voyez que les plantes se développent très bien. Ok. Et puis, dans l'année suivante, le terrain devient moins fertile qu'avant. Comment vous pouvez expliquer ça? Ok. Samienta daí continua explicando que, após o fogo, no primeiro ano, a produtividade é elevada. Mas nos anos seguintes, segundo e terceiro ano, a produtividade já não é tão boa. Alguém quer explicar e eu vou traduzindo para Samienta? Podem. Entenderam a pergunta da Samienta? Que era o que acontecia aqui. Né? Samienta, dans le Brésil, à longtemps, on a commencé l'exploration agropecuária. Je pense que c'est ça. Avec les faits aussi. On commençait avec la forêt et on met les feux dans la forêt. Ça était, on ne fait pas. Peut-être dans les tropicales régions, ok? Dans les cerrados, savana. Tu compris qu'est-ce que c'est savana? Dans les savanes, encore, au cours, les faits. Mais que c'est trop difficile commencer l'exploration du sol, agriculture, sans l'use de faits dans les savanes, par exemple. Mais j'ai demandé aux étudiants qu'ils répondent votre question, que je vais faire la traduction, ok? Oui, parce que quand on met le feu, ça va provoquer la mort des micro-organismes. Comment, Samienta? Le feu va provoquer la mort des micro-organismes. Perfeito. Samienta fala que o fogo vai provocar a morte de micro-organismo. Então, vamos lá de novo, tá? Situação lá do Haiti. Palhada e fogo. Por que o agricultor, taca fogo na palhada? E por que no primeiro ano a gente tem altas produtividades, tem um resultado bom? Geralmente o produtor coloca fogo quando ele vê que tem alguma doença, alguma planta daninha na área, que é o que a gente vê no campo, né? Inclusive, esses dias, um produtor queria fazer esse manejo, que ele tinha muito problema de fungo de solo na área dele. Penso eu o seguinte, né? Talvez os colegas possam contribuir, né? Nesse processo de queimada, tu vai decompor tudo ali que tem de matéria para os micro-organismos, e aí vai sobrar alguns nutrientes nesse processo ali, para um primeiro ano a planta poder aproveitar, né? Perfeito. E aí no ano subsequente, como não tem mais a diversidade de micro-organismos, ciclagem de nutrientes que tinha antes, tu vai diminuir drasticamente a produtividade, né? Perfeito. Adriano? Só para contribuir um pouco também, existe esse manejo do fogo, por exemplo, aqui nos campos de cima da serra,
E é bem natural, né? No final do inverno eles botam fogo, daí vem a chuva de primavera, e daí vem com a pastagem do campo nativo nova, né? Regenerada. Só que é um manejo que está sendo feito há muito tempo, né? Claro, há muito tempo vem sendo feito, né? E aqui no Brasil, né, a gente já viu aí casos também de queimadas para isso, né? Até de exploração, por exemplo, o que aconteceu no Pantanal há poucos anos atrás. Isso. E a gente tem casos bem reais, né, dessa situação. Mas na época que se fazia isso, também era um manejo muito mais demorado, né? De 25 anos, às vezes, porque eles migravam de locais em locais, então eles exauriam um local e depois eles migravam para outro e o local se regenerava. Samantha, Luiz et Adriano, on a répondu presque tout de votre question, ok? Je vais essayer de faire la translation, la traduction, si vous so. Excuse-moi. I think I'm going to talk in English, okay? No problem. Okay. Luiz Felipe, he said that when you fire the mulching, okay, the vegetal, the reste, je mélange le français avec l'anglais maintenant. Mais when tu mets le feu dans les matériaux, ok, c'est parce que tu fais la décomposition très vite. Qu'est-ce qui occure avec le carbone de les matériaux quand tu mets le feu dans les végétaux, dans les mulch? Uma pergunta agora para vocês. Vejam bem. O carbono que nós temos em excesso, tanto lá, Adriano, no teu campo nativo, que tem em excesso, tanto né, Luiz, nessas coisas que você descreveu, quando eu tenho, no campo nativo é clássico, eu tenho carbono em excesso e pouco nitrogênio. Ao colocar fogo no campo nativo, na palhada do campo nativo, o que acontece com o carbono, porque eu tenho excesso de carbono? Evapora não, né? É emitido na forma de CO2, queima. CO2. Sim. Okay. E os minerais ficam, né? Isso aí. Então, quando on met le feu, Samantha, il y a le feu, il y a la libération de CO2, ok? E then la relação carbon-nitrogen decrease, and what happens avec le nitrogen in this case? Avec le feu or with the fire? Não problema, je comprends. Yeah, c'est la mélange, ok. O que acontece com o nitrogênio, gente? Carbono sai como CO2, ok? O que acontece com o nitrogênio? Uma parte é perdida também na queima. Em qual forma? Mas na forma de N2O, se eu não me engano. Isso, mas é uma parte só ou é totalmente? Eu não sei, professora. É uma parte, não é totalmente, eu acho. O que fica principalmente é potássio, né? Potássio, cálcio, magnésio. Praticamente tudo, tá? Praticamente tudo eu perco. Nitrogênio, os orgânicos, a gente perde no fogo. E quais são os componentes orgânicos? Carbono, enxofre, nitrogênio, tá? Esses nutrientes, eles vão com o fogo. Quem que fica? Quem são as cinzas? Quem são as cinzas? É o potássio. Potássio. Cálcio, magnésio, zinco, cobre, ferro, manganês.
Agora... Fica um carbono pirogênico também, né? Oi? Sobra um carbono pirogênico, né? Chamado. Isso. E vai embora CO2, vai embora nitrogênio, né? Que seja nos óxidos, nitrogênio, vai embora enxofre. Avec l'effet samienta, on perd de carbone, nitrogênio, azote e sulfure. Ok, samienta? Pour la première année, c'est OK parce que avec l'effet, il y a beaucoup de disponibilité de potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, ferro e manganês, ok? Et dans les deuxième année, ok? Le second year. Sim. On a perdu beaucoup de carbone, beaucoup d'azote, on commence à avoir problème avec la biote. Ok? Então, seria muito bom se a gente pudesse... Ótima pergunta. A Adri está perguntando do fósforo, né, Adri? Já vou continuar. O fósforo não evapora. O fósforo fica no sistema também, tá? Esqueci do fósforo. O fósforo, ele é um ligante, ele é um componente mineral. Ele não vai embora. Ele faz parte das cinzas. Só que o fósforo, como a gente viu, né? A cinza, quase toda ela, qual que é o nutriente que mais tem na cinza? Esse é fácil. Após a queima de uma matéria vegetal, qual é o nutriente que mais fica na cinza? Maior quantidade. Carbono, será? Carbono não evapora via CO2. Dióxido de carbono. Toda queima, Valentina, ela vai gerar dióxido de carbono. O carbono vai... Ah, sim, verdade. Quem mais? Que mais que pode ser? Qual que é o nutriente que tem maior quantidade? Cálcio? Cálcio? Ou potássio? Potássio. Lembra que eu falei para vocês como que era a composição de nitrogênio? Quantos por cento tem de nitrogênio numa folha, numa planta? Vamos pegar a soja mesmo. Vamos dizer que eu tô louca, vou queimar a palhada de soja. Quantos por cento tem de nitrogênio na planta? NPK. Vamos chutar aqui 2% de N. Quanto de potássio? 0,5. Potássio? Ah, de potássio é mais 5, talvez. 3. Ele vai 2 a 3. 2 a 3. Vou pôr aqui o cálcio, que também é uma possibilidade. Fósforo, quantos por cento tem? Esse seria 1, talvez. 0,3 a 0,5. Aí. E o cálcio? 2 também. 0,3 a 0,5. Tá? Então, o que acontece? Como a gente aduba muito com fósforo, gente, dá a impressão que ele tem muito fósforo na planta, no material vegetal. Não tem muito fósforo no material vegetal. Então, os dois principais componentes nutricionais que tem na planta é nitrogênio, claro, carbono, sem sombra de dúvida, mas depois do carbono, nitrogênio e potássio. Quando eu queimo, o que acontece com o carbono? Vai embora. Evapora aqui CO2. O que acontece com o nitrogênio? Vai embora. Quem que sobra de maior quantidade? Potássio. Quando a gente fala que para aplicar cinzas, eu sei que qual nutriente vou ter em maior quantidade, normalmente a gente recomenda cinzas para suprir necessidade de potássio, porque é o elemento que fica. Não porque ele tem maior quantidade, ele tem maior quantidade juntamente com o nitrogênio, mas o nitrogênio evapora.
O nitrogênio evapora tão facilmente, para vocês terem uma ideia, que quando eu vou fazer análise foliar, quando eu coleto o material vegetal e coloco na estufa para secar, eu não posso colocar essa estufa com temperatura maior que 55 a 60 graus. Por quê? Porque em temperaturas maiores que 55 a 60 graus, eu vou ter perda de nitrogênio gasoso. Então, eu trabalho. Na cinza fica o potássio. Ok, Samantha? Parce que tout reste dans les cinza. Hein? Je ne sais pas les noms. Comment Samantha? Como é que c'est les résultats de l'effet cinza? Nem em inglês eu sei, mas vai. Ashes. Ashes, thank you. Dans les ashes, on avait beaucoup de potassium, ok? Presque tout c'est potássio. Ok, Samantha? Tá, merci. Ok? Então, fica esse potássio, fica o nitro, né, e um pouco de fósforo e o cálcio, tá? E o que acontece com o fósforo? O problema é que o fósforo tem pouco ali. Como eu perdi todo o carbono, perdi o nitrogênio, e vocês imaginem na camada superficial, o que vai acontecer com os micro-organismos quando eu taco fogo? Morte de todos aqueles micro-organismos. Aí mesmo no manejo, né, Adriano, por exemplo, do pasto nativo, e é um manejo que eu acho que pode ser usado não tão constantemente, mas talvez seja interessante lá em algum momento, né? Mas a gente tem que estar ciente que a gente está matando micro-organismos. Assim como a gradagem. O que é a gradagem, né, para o pessoal? Quando eu vou fazer sistema de plantio direto, é normal que os produtores utilizem a plantadeira quando estão usando grãos, que a gente diz soja, milho, feijão. Aí vem uma plantadeira abrindo o lugar, né, abrindo a linha e colocando a semente especificamente no local ali certo. O que acontece quando esses produtores estão mudando, mas não tão rapidamente, vão plantar o que a gente chama de cereais. Quando a gente vai... daí eles usam até outro termo, semeadora, né? Tem a plantadeira e tem a semeadora. O que é a semeadora? Quando tem uma semeadora, que eu faço o plantio direto de cereais de inverno. Cereais de inverno, me deem exemplo de cereal de inverno, falando aqui no sul. Trigo, aveia. O trigo, normalmente, o pessoal até usa semeadora e planta em linha. Mas quando vão plantar aveia, qual que é o manejo utilizado? Eles fazem uma gradagem no solo. Fazem uma gradagem. E daí revolvem e aplicam a semente para ter mais contato com o solo. Isso. Adriano, explica o que é a gradagem para o pessoal. A gradagem normalmente é um implemento que é arrastado pelo trator, ela tem discos circulares que elas vão aí, às vezes até 20 centímetros ou até 10 centímetros de profundidade. Isso revolve totalmente a camada superficial do solo, incorporando a palhada, né, residual, e também afetando totalmente a microbiota, porque tu vai entrar, a palhada vai entrar diretamente em contato com o solo, então o micro-organismo vai agir muito mais rapidamente ali, e vai haver, com certeza, a emissão de CO2, justamente porque eles vão começar a agir muito rápido. Então, o que o Adriano descreveu até pode ser, né, Adriano? É outro mecanismo para eu acelerar a decomposição de uma palhada, quando eu faço a gradagem. Mas, certamente, quando eu fiz a gradagem, por mais que seja nesse superficial do solo, 10 centímetros de solo, eu vou provocar oxidação da matéria orgânica que está lá constituída. Eu vou destruir os canais preferenciais que existem já naquele início ali em cima, e aí eu vou ter morte de micro-organismo, tá bem? Então, a gradagem a gente não recomenda. A gradagem, claro que numa escala menor, tem o mesmo efeito do fogo.
porque eu estou acelerando a decomposição, eu estou matando o micro-organismo, eu estou revolvendo aquele solo. Tá bem? Alguma mais dúvida aqui? Então, vamos continuar. Aí, nós vamos voltar de novo em toda a nossa história, que a nossa história é decomposição de matéria seca e liberação de nutriente, que esse é o tema da aula. Confere? Então, agora nós vamos entrar na aula. Tá bem? Eu só tinha mais uma dúvida aqui, professora, em relação ao enxofre. Qual que seria o papel dele no micro-organismo? Então, eu acho que ele também entra na síntese de proteína, Luiz Felipe. Ele entra junto com... Tem aminoácidos que tem bastante enxofre, né? Não sei se você acompanha, né? O enxofre ele é essencial na questão de aminoácido. Cistina, eu acho que é um aminoácido que tem enxofre. Por favor, deem uma revisada aí se cistina é um aminoácido. Tem enxofre, sim, professor. Né? Também nas cadeias, nas ligações proteicas do DNA também tem enxofre. Isso. Então, ele também vai muito junto, sabe, Luiz? Ele está muito associado ao nitrogênio, ao enxofre. E o fósforo é esse nosso coringão, que ele é mineral, mas também ele tem um papel orgânico. Certo? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou agora projetar para vocês, na realidade, são os dados lá do projeto Oscar, tá? Que foi o trabalho da Jéssica. Deixa eu projetar aqui a planilha do... Deixa eu parar de compartilhar e vamos compartilhar de novo uma janela. Deixa eu achar aqui. Tá. Então, vocês leram o TCC, né? Da Jéssica, feito. Esses daqui são os dados, já incorporei aqui, tem os dados da Jéssica e tem os dados do Leonardo, que ele fez na sequência ali no Ascar. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Vejam aqui, tem aveia, tem ervilhaca mais aveia, tem nabo, tem tremoço, tem... Tá. Aveia, gramínea, relação CN elevada. Azevém, gramínea, relação CN elevada. Ervilhaca, leguminosa, relação CN baixa. Ervilhaca mais aveia, uma misturança, a gente espera que seja uma relação CN média. Nabo, o que o nabo é? Qual família o nabo pertence? Das brássicas. Brássicas crucíferas, perfeito. Qual que é a relação CN do nabo? Alta ou baixa? Baixa. Baixa. A gente tem expectativa que ele tenha uma liberação boa. Tremoço. O que é o tremoço? Qual família? Leguminosas. Leguminosa do inverno, tá? Então, vejam aqui. Dessas daqui, onde que eu estava tendo maior expectativa de mobilização? Nas aveias e azevém, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Isso daqui é só matéria seca produzida. Vamos ver. Deixa eu ver se eu pego para vocês os gráficos. Tá. Essa daqui, esse gráfico aqui, vocês estão vendo? Deixa eu aumentar ele também. Aqui começa nosso estudo de decomposição. Esse gráfico aqui é o gráfico, acho que até da... porque tem a ver, acho que é o gráfico da Jéssica. Vejam aqui, ó. Aveia, o vermelhinho, ervilhaca, azevém, aveia mais ervilhaca, nabo forrageiro e tremoço. Quem que a gente espera que decomponha mais rapidamente? E por quê? A ervilhaca. Pela relação sanguínea. Então, eu começo com 100% do material sobre o solo. Passa 20 dias, olhem aqui, ó, aqui são 20 dias. Fiz o manejo, eu tenho 100%. Eu não estou falando em valores agora quantitativos, estou falando em proporcionalidade. Eu tenho 100%. O que acontece 20 dias após com a ervilhaca? Vou lá e meço. Quantos por cento eu tenho? O que aconteceu com 40% do material que estava sobre o solo da ervilhaca? Onde ele está?
Una parte en la atmósfera, otra parte en los microorganismos, y así. Tá, o que aconteceu com ele? Foi decomposto. Foi decomposto, mas como que ele desapareceu? O que virou esses 40%? Biomassa microbiana e CO2. E CO2, principalmente. CO2 principalmente. Tá? E aí, o que acontece? Já quando eu olho o azevém, quantos por cento decompôs do azevém? 75%, olha aqui. 75% do azevém, tá? Vejam o tremoço. O tremoço também leguminosa decompôs rapidamente. Ervilhaca, tremoço. Onde que está a nossa aveia? Nossa aveia... Tangriani, Pode falar, Silvio, por favor. Desculpe interromper, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, que daí quando a senhora fala, parece que corta a tua voz. Será que eu... Não é o meu aqui, não consegui descobrir quem é. Agora parou. Parou, né? Agora parou. Tá. Me avisem se continuar dando problema, tá? Aí, o que acontece? O nabo, vejam aqui, o nabo ele foi muito estranho. O nabo deveria estar acompanhando a curva de decomposição tanto da ervilhaca. Normalmente ele decompõe muito rápido. Mas acontece, o que ocorreu nesse caso? Como o manejo das coberturas lá no experimento ele é feito todo no mesmo momento, ou seja, quando eu vou plantar o milho nesse experimento, eu mato todas as coberturas no mesmo momento, algumas já estão em estado mais avançado de crescimento. E esse é o caso do nabo. O nabo ele já estava já estava seco. Então, aqui eu fiz um manejo de um nabo seco, não é um nabo que estava novo, que tinha baixa CN. Eu fiz praticamente um manejo de uma palhada. Tranquilo? Todo mundo concorda com essas questões da decomposição aqui? Sim, eu concordo. Agora vejam aqui, ó. Esse daqui é a porcentagem de nitrogênio restante. Remaining nitrogênio, ou seja, quanto que ele restou, tá? Vejam que coisa interessante. E aqui que vocês vão ver graficamente a imobilização. Tá? E onde que a gente vê graficamente a imobilização? Olhem aqui, ó. A aveia é esse tracejado, vete é ervilhaca, hedge é o nabo forrageiro. Ryegrass é o azevém, vete mais o oat é a ervilhaca mais a aveia, e lupine é o tremoço, tá? O que a gente espera? A gente espera que quando eu coloco uma cultura sobre o solo, que tenha bastante nitrogênio, o teor inicial daquele nitrogênio que está naquela palhada, ele começa a ser liberado. Consequentemente, ele teria que diminuir. Vocês entendem esse conceito? Vou explicar de novo. Pensem bem. Eu coloquei lá uma ervilhaca sobre o solo. Essa ervilhaca, essa matéria seca de ervilhaca sobre o solo, tinha uma quantidade, por exemplo, de 30 gramas por quilo de matéria seca de ervilhaca. Então, significa dizer que se eu pegasse 1 quilo de matéria seca de ervilhaca, eu tinha 30 gramas de nitrogênio. Ou, que é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 3% de nitrogênio. O que acontece a partir do momento que essa planta morre e eu fiz essa determinação? Dia zero. Fiz o manejo, constatei que tinha 30 gramas por quilo de palhada de nitrogênio. Se eu for 20 dias depois, primeiro que vai ter diminuído a quantidade. Concordam comigo? Lembra que os 20 dias depois, o que acontecia com a matéria seca? Eu já não tinha mais 100% de matéria seca de ervilhaca. Eu tinha 60%. Ou seja, se eu tivesse 1.000 quilos, 400 quilos tinham ido embora. E o que acontece nesse mesmo momento com o teor de nitrogênio? Se eu comecei quando eu tinha
o meu 100% de matéria seca com 30 gramas, passou 20 dias da ervilhaca, o que vai acontecer com o teor de nitrogênio naquela matéria seca que eu vou determinar? Ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Na ervilhaca. Entenderam minha pergunta? Começo com 30 gramas por quilo de nitrogênio na palhada de ervilhaca. Passado 20 dias, tenho quanto de nitrogênio na palhada de ervilhaca? Pelo gráfico aí, ele vai concentrar mais o N, vai aumentar a concentração dele. Aqui, ó, vamos lá, ervilhaca aqui, essas pontinhos aqui, né? Ele chegou até ter o VET, deixa eu ver aqui. Olhem aqui, né? Ele chegou até aumentar aqui. Não, mas é esse ponto, não é esse daqui, D2. Esse é o lupine. A VET não está aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, não está traçado. A ervilhaca é esse triângulozinho, feito? O que aconteceu? Ele tende a diminuir a concentração. Mas vocês estão vendo que tem alguns que tendem a aumentar a concentração de nitrogênio? Começou aqui, vamos pegar esse exemplo do triângulo aqui, por exemplo, tá? O triângulo é VET mais o OUT, ou então vamos pegar aqui que está mais claro. O próprio, que é uma leguminosa, mas vejam, ele aumentou a concentração, né? Que é o lupine aqui, ó. O que aconteceu? Ele aumentou a concentração de nitrogênio à medida que ele decompunha. Por que quando eu fui examinar o material do tremoço, eu encontrei maior concentração de nitrogênio do que quando começou o processo de decomposição? Que eu esperava uma liberação de nitrogênio. Talvez, pode ser um balão, mas eu pensei aqui agora. Por ele ter uma relação CN menor, vai ter mais nitrogênio disponível ali, vai acelerar esse processo no ciclo do micro-organismo, daí ele vai morrer e talvez disponibilizar o nitrogênio 20 dias depois? Não esqueça que o tremoço, ele é altamente lignificado, ele é quase uma soja. Já viram um pé de tremoço? Tremoço é um pé que tem um caule, né? Tem um como. O que acontece? Como ele é altamente lignificado, os micro-organismos que estão atacando o material lá, eles estão impregnados no material, eles vão começar a puxar nitrogênio da onde para decompor esse material? Do solo. E vão puxar para dentro do corpo deles. Só que o micro-organismo, ele está impregnado no tremoço. Então, a imobilização é isso daqui, ó. Vocês estão vendo? Ao invés de haver liberação, vejam que está acima de 100% aqui, da linha de 100%. Existe uma imobilização. Futuramente vai haver liberação, Rui. Futuramente vai haver liberação. Mas, num primeiro momento, ocorre a imobilização, tá? Então, esta imobilização de nitrogênio, né? E vejam aqui, liberação. Agora, aqui na liberação do nitrogênio, fica mais claro ainda. Vejam aqui, ó. Esse gráfico aqui da direita, deixa eu tirar esse troço que está incomodando, é a liberação de nitrogênio. Estão vendo a veia, que é essa bolinha branca aqui, volt? Vejam aqui o que acontece com ela. Passa 20 dias, ela liberou quase 30 quilos de nitrogênio. Confere? O que aconteceu depois dos 20 dias? Ela não liberou mais. Ela começou a capturar nitrogênio, que ela baixou de 30 para 10. E depois ela volta a liberar nitrogênio. Quando ela está aqui nos 30 dias, este é o fenômeno de imobilização temporária de nitrogênio. Porque ficou no corpo, absorveu, né, liberou nitrogênio, chegou num ponto lá que não tinha mais nitrogênio da planta, o micro-organismo começou a puxar do solo, eu vou aumentar aqui um pouquinho, puxou do solo para dentro do corpo dele, né? Assim sendo, não estava mais liberando,
A gente constata, inclusive, uma imobilização para depois, de um certo período, começar a liberar novamente. Agora, se eu pego aqui, vamos pegar aqui, quero ver como que está o Hadshi. O Hadshi não é, mas ele teve até o Nabo, ele até teve uma curva de liberação boa, que é esse daqui, que é o nosso, o triângulo pretinho. Deixa eu ver, high grass. Vejam a ervilhaca, né? A ervilhaca peluda aqui. Vejam que ela liberou muito. Ela liberou aos 30 dias quase 70 quilos de N por hectare. Enquanto que a nossa aveia estava ocorrendo o quê com ela? Imobilização. Tá? Tranquilo com isso, gente? Mais ou menos tranquilo? Com a imobilização, vocês entendem o que é a imobilização? Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora, se vocês forem ver, por exemplo, a liberação do potássio, deixa eu pegar, acho que o potássio está aqui. Esse é do nitrogênio. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Deixa eu ver se ela muda. Não deu certo. Olhem aqui como que acontece a liberação do potássio. Esse daqui é o potássio residual. O que acontece? Vocês veem muita diferença de uma planta para outra? Olhem aqui, ó. Com 20, 30 dias, ele já liberou quase que 80%, independente da planta, do potássio que está na composição desse resíduo vegetal. Por que o potássio é liberado tão rapidamente? Independente de micro-organismo? Ele não está solto. Está solto na planta. Exato. O potássio ele não é demandado pelo micro-organismo. O potássio não tem um processo biológico, ele é um processo mineral. Chegou lá, decompôs, foi liberado. Entendem isso? Deixa eu ver uma coisa aqui, quero pegar uma apresentação. Vão pensando aí, vão me fazendo pergunta por enquanto. Enquanto eu acho aqui uma apresentação para passar para vocês. Eu acho que essa daqui é melhor. Deixa eu puxar, acho que vou deixar aqui. Tá. Então, parte dessas... Para falar a verdade para vocês, essa questão de ciclagem de nutrientes, ela nunca foi muito utilizada agronomicamente. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre foi educado a pensar mais nas perdas e nas coisas do que no próprio retorno de nutriente. E o retorno que esses nutrientes têm são extremamente significativos, né? Nós temos uma grande quantidade de nutriente retornando sempre, tá? Deixa eu fazer na forma apresentação. Então, vejam aqui, ó.
de novo, nossos gráficos, né? O que eu falei para vocês. Aqui, se vocês forem ver, a ervilhaca, aos 20 dias, liberando uma quantidade imensa de nutrientes, né? Então, vocês estão vendo aqui que a ervilhaca está liberando aí coisa de 70 quilos de N, que é bastante, aos 30 dias, e a aveia e o azevém tendo um pico inicial de liberação, mas depois caindo em imobilização, ó. Imobilização. E veja que interessante a imobilização do nabo, que era aquele nabo que eu falei para vocês que tinha iniciado, já estava um nabo velho. Era um nabo que teve uma alta relação CN, porque já era um nabo velho. E esse verde mais escuro é o próprio tremoço também, que dá um pico, mas depois retém de novo o nutriente. O fósforo, ele tem algumas imobilizações, então se você for olhar a aveia, essa aqui, ela deu uma imobilizada, mas depois voltou a liberar. Nós temos aqui a grande quantidade de ervilhaca, leguminosa é bastante afoita por fósforo, então ela libera uma quantidade maior. Nós temos o azevém aqui em amarelo. Agora eu peço que vocês olhem a escala. Qual que é a quantidade de fósforo liberada da palhada? 10 quilos por hectare, 8 quilos por hectare, 12. Quando eu falo de nitrogênio, eu já falo numa escala de 90 quilos, 110 quilos, 130. Lembra que eu falei para vocês que nitrogênio e potássio têm normalmente uma quantidade de 3%, 2% na palhada. Fósforo, 0,3%, 0,5%. Então, as quantidades são pequenas, tanto no solo disponíveis, quanto na palhada. E potássio, olhem a magnitude do potássio e a liberação. Com 20 dias, eu já tenho os picos quase totais de liberação. Depois, eles estabilizam. Então, eu pego uma aveia que, aos 20 dias, já liberou quase 140 quilos de potássio. O nabo forrageiro, que é uma planta que absorve muito potássio, 150. Agora vejam esses picos aqui também da própria aveia, que a 70 dias eu chego a 200 quilos de potássio, certo? Então, o potássio tem essa característica de não estar ligado a nada. O fósforo ocorre imobilização, a gente constata imobilização juntamente com as imobilizações de nitrogênio. Então, essa daqui é a liberação de nutrientes de cultura de cobertura. Aí, o que nos explica a ciclagem mineral de nutrientes, que é o potássio. O clássico é o potássio. Como que acontece essa ciclagem? Eu tenho a CTC do solo, que são as cargas negativas, aqui representadas pela matéria seca e argila, que atraem as cargas positivas. Magnésio, hidrogênio, alumínio, cálcio. Quando eu jogo o cloreto de potássio, o potássio desloca alguns cátions aqui do coloide do solo, ele se prende no coloide e fica potássio livre na solução do solo. O que é a lixiviação que a gente fala? A lixiviação ocorre caso eu tenha potássio solto na solução do solo, que não está atraído mais por carga negativa, porque, por exemplo, eu tenho pouca carga negativa, mas, por sinal, olha, em todos os experimentos que eu fiz, eu quase nunca vi lixiviação de potássio, mas enfim. E aí, o que acontece no sistema normal? Mesmo que eu tenha potássio solto, as plantas absorvem potássio e jogam para sua palhada. Vamos dizer que seja um sistema que fosse aveia, tá? Aqui é braquiário. Fiz a representação com braquiário. Mas vamos dizer que fosse aveia. Quando a planta absorveu esse potássio e ela começa a decompor, a liberação é muito rápida de potássio. E a aveiazinha que está nascendo vai absorver esse potássio que foi adicionado no solo, que foi absorvido pela aveia, que ficou na cultura de cobertura, e com a morte da planta, ele fica disponível para novamente ciclar para a folha. Entendido a questão da ciclagem mineral de nutrientes? Pode falar. Eu só tinha uma dúvida em relação ali àquele gráfico, professora, pensando na imobilização do nitrogênio ali. Espera aí, deixa eu achar aqui, então. Eu acho que talvez possa esclarecer Essa aqui? É. Tá. Quando eu tenho esse pico, por exemplo, em nabo ali, né? Aos 20 dias ele vai dar essa imobilizada, né? Isso significa que o micro-organismo ele vai estar
utilizando o nitrogênio do solo. O nitrogênio do solo, né? O mineral, né? Isso. Ele para de liberar e passa a imobilizar. Porque isso daqui é uma escala inversa, na realidade. Às vezes ele confunde um pouco, porque isso é liberação. O que a gente esperava é que a liberação fosse constante. Sempre esse avanço, essa retinha aqui, fosse liberando. Mas não. Em algumas plantas, ele começa a liberar e trava. Por que acontece esse mecanismo? Por que o inicial ele libera e depois trava? Eu já te dou a palavra, Cassiano, tá? No inicial, vocês têm que pensar que o nabo não é um bom exemplo, mas vamos trabalhar com o tremoço, que é o verde. Pense que no inicial está decompondo aquele material verde, que ainda tem nitrogênio metabólico, tá? Então, o nitrogênio fácil sai no início. E por isso que a gente vê essa liberação. A partir desses 20, 15 dias, o que passou a ocorrer? Só sobrou carne de pescoço para o micro-organismo. E aí ele vai ter que atacar o caule, ele vai ter que atacar materiais estruturais em que o nitrogênio, em que o carbono está impregnado. A partir do momento que ele entra, o micro-organismo entra para atacar esse material, ele começa a consumir nitrogênio do solo. E aí que ocorre esta imobilização de nitrogênio. Ele para de liberar nitrogênio e começa a assimilar nitrogênio no próprio corpo. Cassiano, pode falar. Não, professora, a minha pergunta, na verdade, a senhora acabou respondendo já, que eu ia te perguntar se essa liberação inicial, e aí depois que para de liberar e começa a retirar nitrogênio do solo em virtude de estar decompondo alguns tecidos mais, como é que fala? Melhores, folha, enfim, né, do que caules, né? Isso. Assim, falando mais cientificamente, esse início de liberação, o micro-organismo está acessando nitrogênio metabólico, nitrogênio que está fazendo parte do metabolismo. A partir desse momento aqui, ele começa a acessar carbono e nitrogênio estruturais, que são lignina, celulose e hemicelulose. E a partir desse momento que ele começa a puxar nitrogênio e passa a imobilizar, e aí paralisa nosso sistema de liberação. Nilva, por favor, pode falar. Professora, do ponto de vista, então, de ciclagem de nutrientes, os mix com maiores quantidades, ou com maior variedade entre leguminosa e gramínea, eles seriam mais eficientes? Eles seriam justamente uma mistura de 2 pontos positivos. Um ponto positivo da cultura de cobertura, eu quero ter cultura de cobertura por mais tempo. Então, eu uso um material CN de um material com maior relação CN, exemplo, aveia. Mas eu também quero que haja liberação. Então, eu uso leguminosas juntos, ervilhaca, eu uso um nabo forrageiro, certo? Agora, veja aqui, olha que interessante, aqui é um mix, aveia e ervilhaca, esse daqui. Veja que é a linhazinha verde com o pontinho laranja. Veja que ela não liberou muito, por quê? Porque aqui não tinha muita ervilhaca. O problema do mix é que você tem que atingir uma boa proporção entre os materiais. Se você tiver muita gramínea, você vai ter ainda imobilização, porque você não tem leguminosa suficiente para suprimir essa necessidade de nitrogênio. Tá? Aí o que acontece? Quando a gente defende a questão da antecipação de adubação nitrogenada na palhada, vamos dizer, olhem aqui, fixem aqui nessa aveia aqui, ó. A aveia veio, a laranja, liberou e segurou. 20 dias, 15 dias. Se eu tivesse plantado um milho aqui, junto quando eu faço manejo. Faço manejo, venho e planto milho. Meu pezinho de milho foi emergir 7 dias depois que eu plantei. Qual que vai ser a situação desse milho por nitrogênio quando está justamente aqui? Ele vai ter uma folha, 2 folhas. Por mais que eu coloque nitrogênio na base, ele vai ter competição por nitrogênio. Por quê?
porque o micro-organismo está puxando todo o nitrogênio do solo. E aí que a gente defende que se eu jogar junto o nitrogênio em cima da palhada, por exemplo, da aveia, eu vou ter nitrogênio que vai estar alimentando o micro-organismo e que vai ficar disponível para o milho. E eu não vou ter perdas, porque quem segura meu nitrogênio no sistema é o micro-organismo, que vai fazer uma imobilização temporária do nitrogênio. Querem ver mais ou menos como que ocorre isso daqui? Suponha-se que em uma determinada... Acho que vocês não estão ouvindo o áudio, né? Sí, daba para escuchar. Dá para escutar? Então deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. O áudio do vídeo, não sei se vocês estão ouvindo esses dias, eu toquei no... Só um pouquinho, me digam. Tá. Em determinada área de pastagem, as plantas forrageiras estejam em período de rebrota ou perfilhamento. Nesse momento, é vital que adubações nitrogenadas sejam aplicadas. Contudo, por algum motivo, esta aplicação não foi realizada. Tal fato terá consequências determinantes quanto à quantidade e à qualidade da pastagem formada. A falta de aplicação do nitrogênio acarretará em uma menor produção de matéria vegetal e uma menor concentração de nutrientes, resultando em uma menor absorção de nutrientes pelas plantas. A reduzida produção de parte aérea vegetal acarretará em uma menor capacidade de suporte de animais na pastagem. Consequentemente, a menor quantidade de animais na área resultará em uma menor quantidade de resíduos animais, fezes e urinas, adicionadas ao solo. A pastagem formada nestas condições apresentará uma baixa concentração de nitrogênio. Assim sendo, a relação carbono-nitrogênio desta pastagem será elevada. Ao final do período de pastejo e após o manejo químico ou mecânico do resíduo vegetal que ficou sobre o solo, começará o processo de decomposição da palhada. Ao mesmo tempo, a semeadura do milho em sistema de plantio direto é realizada. A morte das plantas colocará à disposição uma grande quantidade de alimentos para os micro-organismos, ou seja, o carbono que fazia parte do tecido vegetal passa a ficar disponível. Contudo, os micro-organismos necessitam de nitrogênio para decompor o carbono proveniente das plantas. Como a pastagem anteriormente não recebeu adubação nitrogenada, os resíduos da mesma apresentam uma alta relação carbono-nitrogênio e, assim, os micro-organismos, visando o processo de decomposição, devem buscar nitrogênio em outro lugar. Normalmente, a fonte preferencial é o nitrogênio, que se encontra mineralizado no solo na forma de amônio e de nitrato. No entanto, neste momento, as plantas de milho estão germinando. Como a quantidade de micro-organismos é maior do que de plantas de milho e as raízes de milho ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, os micro-organismos consomem quase que todo o nitrato e amônio disponível no solo, os quais ficam imobilizados temporariamente. Desta forma, em um dos momentos que as plantas apresentam maior necessidade de nitrogênio, este não está disponível. Dentro da tecnologia atual de aplicação de adubação nitrogenada para a cultura do milho, estas plantas crescerão em um ambiente com baixa quantidade de nitrogênio, até que uma adubação nitrogenada de cobertura seja realizada. Aí, né, aqui para o áudio, mas vejam, a absorção de nitrogênio é baixa, porque, né, até quando eu realizo, mesmo quando eu já realizei a adubação de cobertura, o potencial produtivo desse milho já foi reduzido, porque sofreu uma competição anterior durante a fase inicial de crescimento, tá bem? Não vou entrar agora em animais e ciclagem de nutrientes,
Mas vocês, então, entenderam que existem elementos que fazem sua ciclagem mineral. Um exemplo de nutriente que faz ciclagem mineral, quase que exclusivamente. Qual que é o clássico? Potássio. Quem que manda na ciclagem orgânica? Nitrogênio. Nitrogênio, tá? Então, quando eu faço, estava falando para vocês, quando eu faço aquela aplicação de nitrogênio sobre uma palhada, eu estou fazendo a criação de uma leguminosa artificial. Eu estou colocando nitrogênio, que de certa forma vai baixar a relação CN dessa minha palhada, porque o sistema está recebendo nitrogênio, estou alimentando o micro-organismo, a palhada que eu depositei sobre o solo está jogando carbono, 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 o que vai resultar em um grande crescimento de micro-organismo, porque ele tem o carbono da palhada e tem o nitrogênio que eu adicionei na forma do quê? De ureia. Eu estou jogando ureia sobre a palhada. Quando eu jogo essa ureia sobre a palhada, quem que eu estou adubando? Quem que eu estou alimentando? Eu estou alimentando o milho que eu plantei? Eu estou adubando o milho nesse primeiro momento? Não, eu estou alimentando o micro-organismo, que indiretamente vai alimentar a minha planta de milho. No rumen do boi, o que acontece? Mesma coisa. Só que o rumen do boi, por exemplo, se eu tenho um material muito fibroso, eu dou um material muito fibroso, eu preciso que tenha proteína. Essa proteína pode vir de uma forma... O pessoal adiciona mesmo ureia sobre esse material fibroso. Quando o animal consome esse material fibroso com ureia, entrou no rumen do boi. O que acontece com essa ureia e com o carbono fibroso? Reduz a relação CN. Isso, mas quem que vai consumir esse carbono e esse nitrogênio? Os micro-organismos do rumen. Os micro-organismos do rumen, tá? E o que acontece, por exemplo, com um animal, tá? Aí, imagine, você jogou carbono, jogou nitrogênio, o micro-organismo do rumen está consumindo, tá? Está consumindo esse carbono. O micro-organismo do rumen está respirando? Não, é anaeróbico. Fermentando. Mas está respirando. Tá bom. Vamos dizer esse conceito, tá? O que ele está produzindo, Alexander? Então, no rumen? O Ácido graxo volátil. Tá, mas o que ele produz de respiração? O que é o rosto do boi? Metano. Metano. Qual que é a fórmula do metano? CH4. Então, vejam, na condição anaeróbica do rumen do boi, a diferença para o solo é o quê? No caso do solo, o carbono é liberado em qual forma? Num sistema aeróbico que tem a presença do oxigênio? CO2. CO2. Agora nós estamos falando de decomposição de material dentro de um sistema anaeróbico, o rumen do boi. O carbono é liberado como? CH4. CH4. Metano. É a mesma coisa, apenas com algumas diferenças, né? Então, sistema do rumen do boi anaeróbico, mas também o micro-organismo que ali está consegue fazer essa utilização de um nitrato, de um amônio mineral para converter em proteína orgânica, NH2. Pode falar, Emanuel, por favor. Professora, hipoteticamente, assim, falando, né, mas a gente poderia levar em consideração esse aumento populacional ou a imobilização e mineralização do nutriente relacionado com o pH, assim, da mesma forma que a regulação de pH no rumen do animal e no solo vai aumentar ou diminuir a população microbiana?
Sim, ele afeta, por exemplo, o nitrogênio, um exemplo que eu poderia te dar, como que o pH afeta essa ciclagem de nitrogênio, é que se eu tiver pH muito elevado, né, entra o nitrogênio, começa as transformações, vai para NH3, né, e daí eu não tenho hidrogênio no solo, volatiliza amônio, tá? Mas assim, não sei te dizer. Em pH baixo vai prevalecer fungo, em pH alto vai prevalecer bactéria, né? Não sei te dizer, Manuel. No que você estava pensando? Eu estava pensando assim numa questão hipotética assim de uma área recém, assim que a correção de solo dela sendo bem recente, se talvez seria tão eficiente ou não essa dinâmica, né? Assim, a gente sabe o quão eficiente é, mas geralmente a gente vê em áreas já com a correção, digamos, estabelecida, né? Exato. Então, eu pensei assim, às vezes numa área, talvez a gente possa mudar um pouco essa dinâmica por ser uma área de recente correção, né? Até pelo tempo que demora para o cálcio, por exemplo, lixiviar, para a gente, às vezes, trabalhar, né, o pH do solo. Né? Perfeito, Emanuel. Demora, por exemplo, numa área nova, por exemplo, abertura de cerrado. É muito complicado. Embora você tenha uma biologia boa, aqui eu acabo não falando muito de exemplos de abertura de área no Paraná. Vocês acompanharam alguma abertura de área no Paraná, no Rio Grande do Sul, recentemente? Não, né? A gente já está com as áreas. Não. Agora, quando vocês sobem lá, a única coisa que é abertura, e abertura, e abertura, né? E o sistema é bruto. Abertura, o sistema é bruto. Então, essa tua consideração, Emanuela, tem muito a ver, sim. Porque quando você acabou de fazer a abertura da área, é muito complicado instituir o sistema, né? E eles começam com soja, por exemplo. Eu acho uma loucura. Aí a gente está tentando começar com braquiária, que é uma planta que tem muito mais poder de construção do sistema solo, certo? De recuperação dessa agressão que foi a retirada da mata nativa e para começar a exploração. Então, uma planta que seria um intermeio ali é uma aveia, por exemplo. Tá? Tranquilo, professor. Até, desculpa ter desvirtuado um pouco da linha do pensamento, mas foi um questionamento que me surgiu até. Né? Você pode ficar à vontade, vocês fiquem à vontade, porque a gente está aqui, né? É pós-graduação, né? Não tem uma coisa muito certa. Fiquem à vontade de falar, interromper. Também tenho mais uma dúvida aqui. Pensando num sistema que o produtor vai estar fazendo uma leguminosa no inverno, né? E vai fazer o milho aí na sequência. Faria sentido eu fazer essa adubação nitrogenada ainda na palhada ali da leguminosa? Eu acho que aí não, Luiz. Eu acho que... Porque você já vai ter o fornecimento inicial. Já vou ter ali, né? Aí eu colocaria um pouquinho mais. E também não precisaria ser toda aquela necessidade de nitrogênio que fosse seguindo uma gramínea. Agora, uma coisa que é importante, por exemplo, né? Sempre quando eu comecei a falar, e ainda quando eu falo, que a gente pode jogar o nitrogênio na palhada e que não vão ter perdas, é aquele drama. É a mesma coisa quando eu falo e recomendo que a adubação nitrogenada de plantas forrageiras deve ser feita toda de uma vez só na fase inicial do crescimento. Isso é muito criticado, tá? Por que é muito criticado? Porque toda a nossa base de fertilidade do solo e de nutrição mineral de plantas está calcada em países de clima frio, de clima temperado. E qual que é a principal diferença? A principal diferença é que num país de clima frio, eu só tenho um cultivo de ano. E para nós, como que é o nosso cultivo? Eu sempre estou cultivando em cima de uma palhada. Eu estou vindo sempre em um sistema vivo. Nesse sistema vivo, eu passo a contar com a arma secreta, que são os micro-organismos. Eu passo a contar com uma vida biológica. E isso não tem no clima temperado tão intenso quanto no nosso clima subtropical e tropical. Então, a filosofia nossa de país tropical e subtropical é outra, é completamente diferente de uma filosofia de adubação
de um país de clima temperado. E a gente está engatinhando para entender esses conceitos, está engatinhando para fazer nossas novas propostas. Mas sabe o que é legal de tudo isso, né? É que a partir do momento que a gente começa a entender a ciclagem mineral, a ciclagem biológica, a gente começa a fazer proposições de manejos muito mais interessantes de adubação do que em outras situações, tá? Eu tenho, por exemplo, pena que eu não tenho aqui, mas eu tenho situações que produtor ali de cascavel, que atingiu uma produtividade média de 5,5 toneladas por hectare de soja, e há 3 anos ele não vem aplicando potássio. Ele não aplica potássio. Ele faz o cultivo da soja dele com MAP, com DAP, sem potássio. Por quê? Porque o solo já está lá com a sua... E isso, num clima temperado, eles nunca trabalham nessa acepção, certo? Então, a gente está tendendo em trabalhar com essa teoria de poder retirar. Eu vi o Alisson ali, apareceu o Alisson, né, do experimento de adubação de sistemas, lá do IAPAR. Eu andei analisando a antecipação de potássio e a antecipação de fósforo, são experimentos separados, na aveia para o cultivo da soja, com doses crescentes. Não deu resposta de nada, gente. Não deu resposta nem a antecipação, não deu resposta nem as doses crescentes. Por quê? Porque o solo tem fósforo e potássio, né? Então, a gente, dificilmente o produtor trabalha com esse conceito de ter fósforo e potássio, tá? Manuel, aquele experimento lá do Alceu, certo? Ali do IDR, né? Que agora já foi colhido toda a soja e foi colhido o milho. Né? Sim, eu participei das avaliações. Então, Emanuel, acabei de fazer as análises estatísticas, ontem eu estava fazendo, não tem, eu vou até usar uns testes mais detalhados ali para ver se consigo pegar alguma diferença, mas não teve diferença. Não tem diferença, por quê? Porque não tem efeito. Não tem efeito a aplicação do meu nutriente. E aí, esse conceito é pouco trabalhado. Esse conceito é pouquíssimo trabalhado. E a gente está avançando. De situação diferente, por exemplo, lá do Piauí, que lá falta tudo. Mas que também a gente pode construir. Por quê? Porque eu começo a trabalhar num solo arenoso, que tem baixa disponibilidade de potássio, baixa disponibilidade de fósforo, solo ácido, etc. e tal. Tem baixa matéria orgânica. Lá, para eu construir uma fertilidade do solo, ela é mais complicada. É outro sistema, são outras condições, mas que dá para perfeitamente a gente aplicar toda a teoria de ciclagem de nutriente. Aí eu trabalho com plantas monstro, que nem um milheto, que em 45 dias cresce 6 toneladas por hectare e extrai 200 quilos de potássio do solo. Aqui nossa aveinha, coitadinha, ela vai com né, devagarzinho. Lá é tudo muito rápido e em grande quantidade. As braquiárias, elas são impressionantes, o poder de uma braquiária no sistema produtivo. E é nisso que vocês que estão fazendo mestrado e doutorado, e mesmo os que estão, né? Quero parabenizar, acho que nem comentei, a gente tem muitas pessoas que estão aqui nessa disciplina, né? E me deixou muito feliz, eu sei que deixou muito feliz o André e o Paulo Adame, que não estão fazendo mestrado, não estão fazendo doutorado, mas que estão acompanhando, né, a disciplina. Isso é muito legal. Então, todos vocês que estão envolvidos com esse conceito, né, vocês têm a obrigação de abrir a cabeça para novas propostas, dessas possibilidades que existem no nosso sistema de produção. Nós não podemos ficar competindo com Estados Unidos, com Europa, nos conceitos de clima temperado. Não dá nem para a gente discutir. Agora, não. Falou de agricultura de clima tropical, o Brasil é líder. O Brasil é líder de tecnologia, sem dúvida, de clima tropical e subtropical. Em qual parte do mundo vocês veem exploração de cerrado, savana? Onde está sendo explorado o cerrado? África é explorado o cerrado? Austrália, como que é a exploração lá das pastagens, né? Eles têm lá o Outback, né?
A Argentina, tudo bem, ali está o Alexander, né? Mas a Argentina, vamos dizer que num clima assim, né? Mais para temperado, mas um clima subtropical, não sei como que vocês classificam lá. A Argentina também é uma grande produtora, que já não é um sistema semelhante também aos Estados Unidos, né? Agora, agricultura tropical e subtropical, nós temos liderança na produção de tecnologia. Basta a gente ter um pouquinho mais de liberdade para executar, de criar e de acreditar que dá para fazer essas alternâncias, né? Mas é muito legal, vocês vão ver. Quando a gente começa a conversar com o pessoal, inicialmente existe, o pessoal não acredita, né? Não bota fé. Aí aparece um outro louco, um produtor ali, outro aqui, que começa a aplicar e começa a aparecer o resultado. E eu, assim, confesso a vocês, volta e meia aparece cada resultado, assim, eu falo, nossa, né? Ontem mesmo, um produto, é Serafina Correia, que tem aí um município no Rio Grande do Sul? Tem um município? Tem. Sim. Então, tem um agrônomo que é da Emater, e ele tem um blog, tem canal do YouTube, bem legal. E aí ele postou ontem, eu fiz uma palestra com ele, fiz uma live com ele, aí ele postou um azevenzinho que estava assim, acho que era veio, azeven, que estava pequenininho, estava fazendo perfilhamento. Aí ele fez a recomendação lá no produtor de aplicar tudo de uma vez só, o nitrogênio. 6 dias depois, juro para vocês, o azeven estava fechado dessa altura. Está ali na foto, né? Então, vocês começam a ver coisas que a gente não imagina que é possível, mas feito de uma forma diferente, devagar, testando, é bem possível, tá? A gente tratou hoje aqui de ciclagem e mineralização para vocês terem uma ideia, mas não vai ser a única vez que a gente vai falar, tá bem? A gente vai continuar falando de ciclagem, de mineralização. O professor Paulo vai vir falar com fósforo. Até agora a gente já vai passar outra programação. E dia 18 de maio, não esqueçam que é dia 18 de maio, né, que tem o dia de campo do Paulo. Quem não está na proximidade de 2 vizinhos, não tem problema, quem não pode ir, não é obrigatório ir nesse dia de campo, mas quem estiver por perto, eu recomendo muito, tá? Porque vai Adriane, pode falar, Manuel. Esse dia de campo vai ser em conjunto com a reunião de ciência do solo? Isso. Exatamente, Manuel. Então, quem estiver na reunião, já aproveita. Tá? Bom. Então... Eu não vou conseguir na reunião, uma pena. Então, mas quem estiver na reunião, já aproveita. Ficou alguma dúvida, pessoal? É 18 de maio, a que horas? Aí eu não lembro, Valentina, mas eu vou pedir para o professor Paulo passar a informação no WhatsApp. Pode ser, Valentina? Pode ser. Obrigada, tá? Então, eu passo essas informações e também as próximas aulas como elas estão programadas, tá? Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, só chamar, tá bem? Beijo para vocês. Obrigada pela aula, professora, e até. Pessoal, obrigado. Um abraço. Eu cheguei quase no final da aula, vou assistir a gravação, mas o que eu assisti, gostei muito e vou assistir a aula inteira novamente. Um grande abraço a todos. Tchau, Silvio. Obrigada. Até mais. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Professor. Au revoir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye.